para nossos internautas que vai assistir pela rede social. Cumprimento a todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos a uma palavra a qual se encontra em Mateus 8, 1, 2, 3, 4. A cura, o leproso purificado. O contexto está dizendo assim: o leproso purificado, aleluia. Primeiro, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse: quero se limpar. Tocou-se vou de novo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. 4. E disse-lhe então Jesus: olha, não o diga a alguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Aleluia. Pode se aceitar exaltando e glorificando ao Santo Senhor. Pai amado, aqui está a tua palavra, que o Senhor fale com o teu povo. Continue, Deus, falando com o teu povo através da tua palavra. Que o Espírito Santo se mova entre o nosso meio. Te entrego desde já, meu Pai, eu não queria você, meu corpo, todos os meus órgãos, os meus lábios, Senhor, minha voz, que seja entregue para ti, Senhor, para que o Senhor fale com a tua igreja, com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, irmãos, vai dizer para nós sobre um homem leproso, um homem a qual a Bíblia não fala quanto tempo ele está leproso, mas a Bíblia faz questão em dizer que ele era leproso. Não tem como eu começar a ministrar essa palavra se antes eu não começar a falar desta lepra, desta doença. Essa doença era uma doença terrível, uma doença a qual, uma vez contraído ela, era raramente um homem ou uma mulher a qual conseguia se livrar desta lepra. Era raramente o homem ou a mulher que conseguia ser curado desta lepra. Eu digo por natureza própria, mas quando passava por Jesus, ou passava-se pelo profeta, e o profeta ou Jesus liberava uma palavra, essa pessoa era curada, purificada no mesmo instante, assim como nós lemos aqui. Mas estou falando a qual uma situação que buscavam a médicos, buscavam a ervas medicinais, buscavam remédios, mas não se encontrava a cura dessa lepra. E o que a lepra acontecia no corpo? Começavam a se abrir grandes feridas, e essa lepra era tão miserável, essa doença, que ela passava, era transmitida de um para o outro. É como se alguém tivesse uma sarna, encostasse no outro e pegava também essa sarna. Só que a sarna tem cura, tem como tratar, e não dura tanto tempo. Rapidamente ela é curada, mas tem a sequela, tem sim as suas dores, as suas coceiras, tem sim a vergonha de ouvir que você está com sarna, é um sarnento. Quantos já ouviram isso? Eu já peguei sarna uma vez na minha vida, e isso é horrível, é uma coceira terrível, é uma coceira a qual parece que o teu couro vai sair das tuas unhas, e é uma vergonha terrível também, porque as pessoas não entendem e começam a te questionar, te criticar, te zoar, te zombar. Então essa lepra, ela era pior, mais terrível do que mesmo uma sarna, mais terrível do que uma doença a qual uma pessoa podia ter, mas poderia ficar no meio do povo. Essa doença ela não poderia. A pessoa, uma vez que contraía essa lepra, ela ficava por uma determinada data até talvez ou a cura ou a morte. A Bíblia cita para nós que quase todos eles morriam. A chance de morrer era grande.
a chance de desfalecer era grande demais. Então quem contraía essa lepra, já contraía junto com a lepra o desânimo, já contraía junto com a lepra a vontade, aleluia, de desistir, de parar. Por quê? Porque era uma doença a qual, aleluia, não tinha cura. Era uma doença a qual as pessoas ouviam e já tinha calafrio nas espinhas, já tinha um temor ali, um medo de ficar próximo ao irmão, próximo à irmã. Por quê? Porque sabia que se pegasse também, provavelmente o fim era trágico. Eu posso aqui falar um número de 0 a 100, pelo menos 95 ou 96% dos casos faleciam, morria. E sabe como que eles morriam? Morriam esquecidos, morriam na caverna da lepra, morriam na caverna do esquecimento, morriam lá sem que ninguém, aleluia, fosse até eles para sequer fazer um velório digno, um sepultamento digno, para fazer sequer uma homenagem a eles. A família, quando levava alimento, deixava-se perto da caverna, mas não entrava na caverna, porque não queria contrair o mesmo que eles, o mesmo que os doentes. Então, deu para entender um pouco que essa doença, essa lepra, era algo que, além de matar aos poucos o corpo humano, também matava o físico, o emocional, o mental, também matava o plano, o sonho. Talvez uma pessoa que contraiu essa lepra, ela sonhava em uma família linda, bonita. Talvez ela sonhava, aleluia, em algo a qual somente o futuro poderia trazer para ela em Deus. Mas, uma vez contraído por essa enfermidade, automaticamente não morre somente, aleluia, a emoção, morre também os sonhos. E eu venho aqui despertar uma curiosidade. Se nós formos pregar aí fora e dizermos assim para as pessoas: qual é o teu sonho? Qual é o sonho que você deixou para trás? Qual é o sonho que um dia você sonhou com toda a tua intensidade, mas hoje já não acredita que será mais possível que ele realiza? Alguns vai dizer para nós que é o sonho de ter uma família, filhos na presença de Deus. Alguns vai dizer para nós que o sonho era um carro do ano, um carrão bonito. Alguns vai dizer para nós que o sonho dele ou dela era de ter uma casa bonita, linda, uma casa com muito conforto. Outros vai dizer para nós que o sonho dele ou dela era simplesmente de restaurar a família a qual se perdeu, a qual por algum erro, a qual algum detalhe da vida ele veio a perder. Se você entrevistar um morador de rua que se encontra debilitado, talvez pelo vício, talvez pelo desânimo, e você entrevistar a ele, dizer assim para ele: o que você fazeria se você pudesse retornar lá atrás? Automaticamente ele dizeria para nós: eu não entraria no vício da droga, da bebida, ou sei lá, qualquer outro vício. Eu não fazeria da forma que eu fiz antes. Por quê? Porque hoje ele aprendeu com erro, mas ele não tem forças para sair deste erro. Ele não tem força para vir buscar ao Senhor. Ele acredita. Você fala assim para ele: aonde que você acredita e crê que a família será reconstituída? Ele diz para mim e para você: na igreja, na presença de Deus, na presença do soberano, aleluia, na presença daquele que me criou e daquele que me cuida, daquele que ainda está cuidando de mim, mesmo nessa situação. Então você vai perceber que ele acredita e que ele sabe aonde ele deve ir, mas ele não tem força para retornar à casa do Senhor, ou
para se uma vez sequer levantar as mãos para cima e dizer assim: Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha família, eu entrego tudo aquilo, aleluia, glória, tudo aquilo que um dia eu por conta própria não consegui, não dei valor, pela minha vontade, pelo meu ego talvez eu tenha perdido, pela minha fraqueza eu tenha perdido. Então ele não tem essa força para vir buscar ao Senhor. Rafael, o que isso tem a ver com a palavra? Eu vou agora começar a encaixar ela nessa palavra. Este homem leproso, ele já não tinha mais planos de vida. Este homem leproso já não tinha mais, aleluia, planos a qual pudesse voltar para a casa aleluia, dos seus parentes, talvez para a casa de tua mulher, aonde ela se encontrava esperando por ele depois de curado, porque a Bíblia vai dizer para nós que a família seguia-se com uma ansiedade, aleluia, a glória, e com uma esperança que aquele homem ou que aquela mulher retornasse para o lar curado, para a honra e a glória do Senhor. A Bíblia diz para nós, aleluia, que a família ainda esperava que ele voltasse para casa. E eu venho dizer para você que, aleluia, por mais que uma família permite que uma pessoa vai morar na rua, permite que uma pessoa vai se encontrar num estado de decadência, mas ela ainda acredita que Deus tem, glória, aleluia, um plano perfeito e agradável para ela, para esta pessoa. A família ainda acredita que, aleluia, Deus irá transformar esta vida e trazerá ela de volta para a casa da família. Eu venho dizer para você aqui esta noite, este ministério não é somente uma igreja, não é como uma igreja a qual você congrega e, aleluia, você sai e entra no mar do esquecimento. Não, não, esta igreja é uma igreja, é um templo a qual, aleluia, nós somos uma família, aleluia, e por mais que talvez uma fraqueza, e por mais que talvez um desânimo, e por mais que talvez, aleluia, algo tenha te parado no decorrer do teu ministério, aleluia, ainda tem Moisés com as mãos erguidas orando por você, glória. Ainda tem alguém que intercede por você, ainda tem alguém que anseia teu retorno. Ele não espera que você, aleluia, caia mesmo, se estrupie todinho mesmo, não. O prazer de um homem e de uma mulher que serve a Deus, que ama a Jesus e que ama as almas, aleluia, servas de Deus, não é, aleluia, que o outro caia, não é que o outro, aleluia, deslize, porque o maior prazer é daquele, aleluia, que fez a reconstituição, que purificou. E qual é o maior prazer daquele que nos purificou? É que nós permaneçamos no caminho dele. Nós amamos o nosso irmão em Cristo, então intercedemos por ele, intercedemos por ela, porque, aleluia, sabemos que Jesus, aleluia, ele ama o pecador, ele ama, aleluia, aquele que se encontra fraco, ele ama aquele que se encontra, aleluia, abatido, glória. Eu vejo muitos pregadores dizendo, aleluia, caiu mesmo, eu sabia que ia cair, ou até mesmo na rodinha de irmãos, falando assim, aleluia, eu sabia que ia cair, do jeito que estava andando, só poderia cair, aleluia. Eu venho dizer para você, aleluia, que nós, como servos de Deus, temos mesmo que interceder por eles, aleluia. Porque Jesus, quando ele desce aqui do monte, ele não olha para aquele homem e diz, o porquê que tu contraiu a lepra? Aonde foi o teu pecado? Aonde foi o teu erro? Ah, já sei, porque sou Deus. Tu errou nesse lugar, tu errou nesta hora, tu fez isso, tu fez aquilo. Não, não. Jesus, ele mesmo, aleluia, olha para aquele homem e ele automaticamente, aquele homem já começa a ser purificado. O nosso maior erro, cristãos, é começar a apontar o nosso irmão, achar que sabemos o erro dele, sabemos o erro dela, e por isso
viva a minha palavra, oh glória. Ei, aleluia, Jeremias, por acaso não posso eu fazer conforme este oleiro está fazendo com este barro, com este vaso, mas o vaso se quebrou. Eu venho te dizer que o barro continua na mão do olheiro, oh glória, aleluia. O barro ainda continua, ele não troca, porque o que Deus tem para você e para mim, aleluia, ele não tem para o meu irmão. O que Deus tem para mim e para você é a plenitude do Evangelho, glória, é a plenitude da salvação, é a plenitude da morada na Nova Jerusalém. Então ainda assim compensa servir a este Deus. Lá fora existem outros deuses pagãos, existem deuses, aleluia, que promete carros, promete casa, promete todas as coisas, até mesmo dar carro para alguém, até mesmo dar uma situação financeira boa para alguém, mas não pode dar o que o nosso Deus nos entrega, aleluia, oh glória, e Ele nos dá a salvação, Ele dá para mim e para você a força de permanecer firme na presença dEle, Ele dá para mim e para você, aleluia, o ânimo e a disposição de buscar a Ele, aleluia, até mesmo no dia de dificuldade. Ele dá para mim e para você, aleluia, oh glória, o plano de salvação é qual nós iremos morar em Jerusalém, oh glória. Aí quando olhamos para os nossos pedidos, percebemos que eles são chamados de demais coisas, porque, aleluia, Deus, quando Ele chamou eu e você, Ele chamou eu e você para mudar a nossa história, Ele chamou eu e você para nos fazer um vaso de honra na mão dEle. Eu venho pregar aqui para você que Deus, aleluia, Ele mudou a história e o histórico de vida daquele homem leproso. Ele trouxe, aleluia, planos e expectativa novamente para este homem leproso. Ele trouxe para este homem novos sonhos. Ele trouxe para este homem, aleluia, uma vida plena na presença do Senhor. Aleluia, oh glória. Eu venho dizer para você aqui esta noite, talvez o desânimo te cercou em alguma situação da tua vida. Eu não te julgo, como o Murilo pregou aqui, é real. Às vezes até eu penso em parar, é real. Às vezes até eu penso em desistir. Só que sabe o que me dá força, glória? É o próprio Deus. Sabe para onde eu olho? Eu olho para a tua vida, eu olho para a tua alma. Então eu encontro força para prosseguir essas portas abertas. Eu olho para a tua história e eu vejo da onde Deus está te tirando, ou da onde Ele já te tirou. E aí eu encontro força. Sabe da onde eu tiro força? É de ver essas crianças que poderiam estar lá fora, é de ver esses jovens que poderiam estar lá fora na droga, que poderiam estar lá fora, aleluia, na prostituição, no pecado, na lascívia, mas eu ainda sirvo um Deus que me toma no meio do monte e começa a dizer assim para mim: ore pelos meus jovens, ore por eles, ore por elas, ore por eles, clame por eles. Aí no outro culto Deus vem diante da igreja de jovens, aleluia. O que me dá força, aleluia, é olhar para a tua vida e ver que Jesus habita em você, oh glória, é olhar para você e já não te e não te enxergar mais, enxergar o Cristo que eu sigo dentro de você, aleluia. É olhar para a tua vida e ver que diante da tua vida existe uma tempestade, mas existe uma esperança que é Jesus, oh glória. É olhar para você e ver que os planos dele estão se cumprindo na tua vida. É olhar para dentro da tua alma e ver Cristo brilhando dentro de você, aleluia. O que me dá força para prosseguir na palavra dele é o amor que ele tem para comigo e com você. Às vezes eu me pego murmurando, dizendo assim: Senhor, eu não aguento mais, eu não vou conseguir. Aí vem Deus e me dá uma palavra
não conte para ninguém. Mas vai até o sacerdote e apresenta a tua oferta, araba cheia. Vai até o sacerdote e apresenta para ele que Deus é fiel na tua vida. O que nos dá força, aleluia, de prosseguir neste amor, nessa palavra do Senhor, é o amor que Ele tem para comigo e com você, aleluia. Às vezes, profeta, estava aqui testemunhando aqui, semana é mal gostosa, eu estava testemunhando aqui. E eu estava dizendo que você tinha me entregado algo sobre descanso do coração, não se preocupa, né? Vou repetir de novo isso tudo. Foi filmado primeiro, que eu te mostrar na filmagem, fala de novo, principalmente agora que é melhor. Mas irmã, tudo bem? E o irmão me entregou que a preocupação, não deixa a preocupação tomar conta, descansa e confia em Deus. A minha preocupação, profeta, é com a igreja cada vez fazendo mais. É com a igreja cada vez ficando mais dispersa. E aí eu disse que me anima é ver cada um deles na presença do Senhor. Sabe o que anima não só a mim, mas assim a você também, que pregou a palavra de Deus para alguém e que ganhou essa vida para Jesus, é ver ele recebendo uma bênção. Porque, aleluia, a maior bênção é morar no céu. E essa bênção, aleluia, Satanás ele não pode roubar, somente se eu e você deixar. Mas a maior vitória é para alguém que serve e ama as almas aí fora e ama a tua alma também, é ver você recebendo o teu milagre, aleluia. Eu não me importo se eu não receber o meu, mas eu me importo com a tua vida, aleluia. Eu me importo com a tua alma, com a tua bênção, aleluia. A Bíblia vai dizer para mim e para você: alegrai-vos o teu coração quando o teu irmão receber uma bênção, aleluia. Não se entristeça porque tu não recebeu, alegra-se com ele. Faça que nem aquela mulher que perdeu a dracma. Ela perdeu aonde? Ela perde dentro de casa essa dracma, ela não perde fora, ela perde dentro. Mas eu venho despertar você. Talvez você perdeu dentro de você mesmo a vontade de orar, a vontade de buscar, mas Deus ainda te alerta para tu continuar a limpeza, para tu continuar fazendo a limpeza, para encontrar essa dracma que tu perdeu, porque Deus ele é fiel para conduzir cada um de nós ao primeiro amor, aleluia. Jesus, ele rapidamente opera este milagre na vida desse homem leproso. Às vezes, até mesmo comigo e com você pode estar acontecendo isso. Nós olhamos para aquele caído lá fora, nós olhamos para aquele que se encontra num estado, uma situação precária, e nós às vezes, eu vejo muito isso nos semáforos, eles fechando o vidro na cara daquele homem ou daquela mulher. É porque, aleluia, não vê que um dia pode ser ele, pode ser ela. Não vê que pode ser, aleluia, a chance, a oportunidade de estender a mão para um pequenino, assim como Jesus fez. Ele disse na palavra dele: eu vim para os meus não me recebeu. Então eu fui para os humildes e os humildes me recebeu. Sabe o que aconteceu? Ele abriu-se, aleluia, a expectativa e a oportunidade de nós hoje estar aqui dentro hoje, adorando ao nome dele, glorificando ao nome dele. Ouvi também aqui dizer sobre a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quando nós falamos dessa glória da segunda casa, é que o sacerdote no Velho Testamento, só eles poderiam levar sacrifício a Deus, aonde tinha a arca da aliança, uma arca igual a essa. Só o sumo sacerdote podia passar do véu para lá. Só o sumo sacerdote podia chegar ao santo do santo. Mas quando Jesus desce à terra, paga um alto preço por amor a mim e a você, aleluia, ali
se abre, o véu se rasga de cima para baixo e Deus, aleluia, começa a habitar dentro de mim e de você, aleluia, oh glória, e dentro de mim e de você, Ele começa a fazer morada, Ele começa a achar graça, aleluia, de nós, quando nós se purificamos, quando nós escolhemos se sacrificar para servir esse Deus maravilhoso, aleluia, e é por Ele que hoje nós estamos aqui, para dizer, aleluia, que quando nós estávamos perdidos, Ele ainda nos amava, aleluia. Em João 3,16 vai dizer para mim e para você que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todos aqueles que creem não pereça, mas para que tenha a vida eterna. A vida eterna é com Cristo Jesus, aleluia. A vida plena do Evangelho é aqui na terra, aleluia. Então não deixa o inimigo roubar, aleluia, a semente que Deus colocou dentro de você. Não deixa para baixar. Sabe por que o inimigo ele teima em lutar contra a tua vida? Porque dentro de você tem algo santo, tem algo celestial. Dentro de você tem um sopro, fôlego de vida, a qual, aleluia, Deus fez o homem do barro e soprou-se dentro dele. Agora você sempre fala disso, sim, porque dentro de mim e de você ainda tem vida. Eu posso até me lembrar, aleluia, de Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Naquele vale eram ossos secos que já não tinham mais vida, mas Deus disse: profetiza, filho do homem, porque vou fazer vida de novo. O Espírito de Deus veio dos quatro cantos e começou a novamente dar a vida àqueles homens, aqueles soldados do Senhor. Em nós hoje somos soldados, somos discípulos de Deus, somos, aleluia, pessoas que não somente temos que pregar a palavra, mas temos que viver esse Evangelho. Não mente só falar da palavra, porque falar da palavra, se você estudar, você prega ela, mas viver essa palavra, aleluia, vai muito mais além, aleluia. E falamos aqui também sobre este amor, o amor maravilhoso do Senhor. E Ele entrega para nós uma aliança. Eu posso até me lembrar de Noé. Noé pregou por 120 anos para um povo que estava no meio da idolatria, para um povo que estava no meio da prostituição, para um povo que estava no meio do pecado e não queria sair do pecado, porque o pecado é gostoso, mas traz cegueira espiritual. O pecado é gostoso, mas traz uma leseira espiritual. O pecado é gostoso, mas nos traz morte em Cristo Jesus. Então aqueles homens e aquelas mulheres, aquela nação não conseguia ouvir uma palavra verdadeira, a qual era que Deus ia destruir tudo com águas. E aí eles zombavam de Noé, porque dizia para Noé: nunca sequer choveu, o que molha a terra é o orvalho. Este homem está louco, este homem não está em perfeito juízo, porque quando alguém ouve um profeta, ou quando alguém começa a andar com o profeta, começa até a imaginar que ele é louco, começa até a imaginar que ele está ficando doido. E se for fazer realmente o profeta, quando ele está no mundo espiritual, se ele for fazer um exame, é capaz de dar doideira mesmo, é capaz de dizer que ele é doido, é capaz de dizer que ele está ouvindo vozes. Sabe por quê? Porque ninguém vai acreditar no que o céu tem. O profeta, ele está na dimensão espiritual, ele está vendo o espiritual, ele está ouvindo o espiritual, ele está andando da forma espiritual. E sabe qual é essa forma? O mundo daqui na terra, os viventes da terra não vai conseguir ver isso como normal. Quando você diz assim: eu ouvi Deus, Deus testificou em meu coração, vai dizer assim: está ficando doido. Quando alguém dizer assim: Deus manda eu dizer, ele vai acabar com esta terra, vai olhar para você e vai dizer assim: está doido, começou a falar coisas da cabeça, está ouvindo vozes, não é? Então esse povo não conseguia ouvir Noé pregando, porque a palavra de Deus não é, aleluia, de uma forma qualquer que todos ouvem. Te provo isso na Bíblia. Jesus um belo dia começou a pregar em parábolas sobre o semeador, sobre filho pródigo, sobre as outras
demais parábolas, sobre a dracma, sobre o que mais perdoou. E ali ele começa a pregar sobre parábolas e a grande multidão vai embora. E ele diz: as parábolas são para aqueles que são espirituais. O que Deus tem para mim e para você, somente com os olhos espirituais e com os ouvidos espirituais nós vamos conseguir entender. Porque quando Deus fala com alguém, se ele não estiver pronto para ouvir esta palavra, ele mesmo começa a achar que ele está ficando doido. Eu já comecei um dia a achar que eu estava ficando doido. No início foi assim. Então, falamos sobre aliança. Deus então escolhe o momento certo e a hora exata para fazer uma aliança com Noé. Noé fazendo aquela arca, aleluia, por 120 anos e pregando a palavra de Deus. E o povo não dava sequer ouvido para ele. O povo não dava sequer audácia para ele. O povo nem sequer parava para ouvir o que ele dizia. Mas quando o dilúvio chega, aquele que não ouviu a palavra de Deus, que não ouviu a direção de Deus, ele corre bater na porta da arca. E a porta está fechada por Deus. Ali então Deus faz uma nova aliança. E qual que é o reflexo dessa nova aliança? A confirmação dessa nova aliança com a terra é o arco-íris. Então o dilúvio se cessa. Começa novamente a terra a tomar forma. Olha que